Daqui a pouco vai começar mais um programa Infância em Foco e estarei com uma convidada especialista em nutrição para a gente ter um bate-papo muito leve, descontraído e prazeroso, riquíssimo em informações sobre nutrição infantil. Então não sai daí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. Está começando mais um programa Infância em Foco. Você aí de casa pode chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Mara Camargo, apresento este programa e vou te apresentar o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre nutrição infantil e para isso estou aqui com uma especialista em nutrição, ela que é mãe do pequeno Liam, de apenas 1 aninho e 3 meses, imagina que fofura. Apresento para vocês Michele Clark. Michele, seja muito bem-vinda novamente no programa. Obrigada, é sempre um prazer de rever você. Chama de Didi, não é Má? Não, pode ficar à vontade. É porque, gente, só para vocês entenderem, nós somos amigas de infância. Exato. Então, ela me conhece por Di, não tem problema, pode ficar à vontade para chamar de Di, que aqui é Edmara, para quem não sabia o nome completo, né? E consegui trazer a Michele de volta aqui no programa, porque da primeira vez a gente falou sobre os desafios da maternidade, inclusive convido você para rever este programa no nosso aplicativo da TV Leme, que realmente ficou demais também. E agora a gente vai falar sobre a especialidade dela, que é a nutrição infantil. E o legal, né, Michele, é que além de você ter a sua visão como especialista no assunto, como a profissional que você é, o interessante é que você vivenciou na prática também com o seu filho a nutrição infantil, como que ela funciona, porque uma coisa é a gente saber o que é certo, o que deve ser feito. Outra coisa é no dia a dia como que isso funciona, não é? Completamente. Quando a gente está vivendo ali a experiência, né? Principalmente quando é com a gente, com os nossos filhos, com o meu filho, é tudo muito diferente, né? A gente imagina, idealiza uma coisa e quando está acontecendo, passando por aquilo, a gente vê que tem ajustes que a gente precisa fazer. Mas tem sido uma experiência muito bacana. Ai, que legal. Tem sido muito bacana. A gente tem muito a aprender com eles, né? Muito. Sempre. É o que eu falo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. Quando que a gente diz que um serzinho tão pequenininho vai ensinar tanto, vai engrandecer tanto a gente, incrível, né? É uma experiência isso. fenomenal. Ô Mi, mas antes da gente falar sobre a alimentação infantil, antes de começar na fase da introdução, inclusive antes disso tem a amamentação também, o que eu acho importante? Aqui no nosso programa tem muitas gestantes também que assistem, acompanham para aprender com a gente.
E tem tantos mitos e verdades sobre alimentação na gestação que eu considero super importante a gente trazer isso também. O quanto a forma como a mãe se alimenta nessa fase vai influenciar já na saúde do feto, no desenvolvimento da criança. E ao mesmo tempo tem algumas coisas que eu penso, será que é verdade? Será que é mentira? Como por exemplo, comer chocolate vai deixar a criança mais agitada. Tomar refrigerante, que não é uma coisa boa em nenhuma hipótese, mas vai dar cólica na criança quando ela nascer. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a alimentação desde a gestação. Eu vou até começar falando sobre a minha experiência pessoal, né? Quando eu engravidei, eu não esperava que eu fosse passar mal. Eu sempre achei, até inclusive que as mães, as pessoas que passam mal, eu achei que era um pouco de, sei lá, talvez, porque tá num momento tão fragilizado e às vezes, né, acaba aumentando as sensações e tudo mais. Mas eu passei por isso, então eu tive muito enjoo. E quando eu descobri a gravidez, eu falei, eu vou me alimentar melhor do que eu já me alimentava antes, porque é pela saúde do meu filho, né? Mas com 6 semanas mais ou menos de gravidez, eu comecei a ter muito enjoo. Eu não cheguei, assim, eu não tinha vômito, não tinha esses episódios de vômitos. Eu acho que só aconteceu uma única vez, mas eu tinha muito enjoo. E eu peguei muita aversão de proteína animal, que é algo que eu como bastante, né? E principalmente o frango. Então, eu passei, assim, um período que eu não conseguia comer frango. E a proteína é muito importante, né? A proteína é importante para a vida. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. Se algumas delas estiverem me ouvindo aqui, lá vem a história da proteína. É muito importante para a nossa alimentação no geral. Mas também na alimentação, na gestação, né? Então, foi um grande desafio para mim. E aí, o que aconteceu? Eu acho que eu passei mal da sexta semana até semana 14, mais ou menos, que eu não conseguia me alimentar direito. Então, assim, a gente sabe que existem muitas coisas que são extremamente importantes, que a gente precisa fazer, né, para se alimentar bem, para garantir a saúde do bebê e também para se preparar para a amamentação. Mas, na prática, assim como a maternidade, a gente sabe que nem sempre as coisas saem como a gente planeja, que foi o caso comigo aí por várias semanas, né? Mas o que eu tentava manter e o que né, hoje com o meu conhecimento eu recomendo é focar em tudo aquilo que tem bastante volume nutricional, né? E menos volume calórico, porque quando a gente fala de muito volume calórico, a gente está falando aí de alimentos que não nos beneficiam, né? Não beneficia a nossa saúde, a saúde do bebê nesse caso, né? Então, eu procurava focar muito... de novo, na proteína, então eu não conseguia comer frango. E aí eu comecei a desenvolver nesse período, né, que eu passei mal, eu comecei a desenvolver uma preferência maior por carne vermelha, que era algo que eu não comia com muita frequência. Então passei a comer mais carne vermelha, né, que também cortes mais magros, porque fonte rica de proteína, ferro, enfim. Então dei foco nisso. Eu comia muita aveia, né, cereal, comia bastante aveia, com leite de amêndoa, que é um alimento super rico também em nutrientes e que não é super calórico, né, que apoia bastante. Frutas, eu comia muitas frutas. Uma das minhas frutas preferidas durante a gestação foi a laranja, né, riquíssima em vitamina C. E tinha dias de que isso era a única coisa que eu conseguia comer. E me dava um desespero, né? Porque eu falava, eu não posso passar o dia todo, eu tô grávida, só na laranja. Mas a gente também tem que aprender a ser flexível e também manter essa consciência de que esses momentos que eu passei ali naquelas semanas eram as exceções, né? Não eram a regra. Eu já me alimentava bem há muito tempo. E a gente sabe que a gestação... ela não é só o que você faz durante a gestação. Ela como o seu bebê vai se beneficiar dos nossos nutrientes, não é só o que você come ali, lógico, extremamente importante, mas como você vem se alimentando até até você... até aquele óvulo fecundar e você passar a gestar aquele bebê, né? Então, era isso que eu tinha que me lembrar nesses episódios onde eu não conseguia comer, só comia laranja. Eu falava, não, mas eu venho de muitos anos de uma alimentação rica em nutrientes e balanceada, né?
Mas é isso, de respondendo a sua dúvida, o foco tem que ser em alimentos ricos em nutrientes. Muita fruta, muito, né? O básico, eu falo que o básico é o que funciona. Arroz e feijão, riquíssimos o feijão é uma fonte de leguminosa, fonte de proteína. Então, excelente. A combinação dos dois é excelente para a saúde. Né? De novo, proteínas magras, sempre dá preferência para cortes magros, né? Os ovos, excelentes, café da manhã, sempre combinar ali os ovos com frutas, de novo, aveia, que é ótima para a saúde, né? Esse seria, assim, o básico. E ótimo que você trouxe essas informações, Mi, porque, assim, algo que realmente eu não sabia. Isso que você contou, que o que você construiu até aquele momento da gestação, o seu estilo de vida, ele também vai contar ponto para a criança. Com certeza. E outra coisa interessante que você trouxe é a importância das vitaminas, dos nutrientes, do arroz, feijão, que é uma coisa que é uma cultura brasileira. E eu vejo que quando alguém vai começar uma dieta, a primeira coisa que faz, eu vou cortar o arroz e o feijão porque engorda. Não e tá excluindo vitaminas importantes, não né? É para ser, né, complicado. É isso que eu tento enfatizar para as minhas clientes. Não é para ser complicado. Aquilo que você já faz provavelmente já funciona, principalmente no Brasil. A cultura brasileira, em termos de alimentação, de alimentos, é riquíssima, né? Então, o fato de que a gente come arroz, feijão ali todo dia é ótimo, entende? A gente precisa da variedade nutricional. Outro ponto importante também na gestação, para nós, na nossa vida independente da maternidade, para a saúde dos nossos filhos na introdução alimentar e para a vida, a variedade nutricional ela é muito importante. Mas, para quem está buscando o emagrecimento, por exemplo, eu só como arroz e feijão. Tem como emagrecer comendo só arroz e feijão. Então eu vou tirar o arroz. Não vai tirar o arroz. Porque existe... Deixa ele aí. Exato. É tudo sobre balanço energético, calorias. Calorias são energia. E é tudo sobre você aprender... existe um cálculo, né, por trás disso. Agora já falando mais. Coisa que na gestação a gente não leva tanto em consideração, porque na gestação a gente está mais preocupado com a saúde do que com a estética, né? Mas quando se trata de emagrecimento ou ganho, é balanço energético. Como que a gente emagrece? Nós emagrecemos consumindo menos do que a gente gasta. Existe um cálculo para isso, com base em todo o seu perfil ali, né? Que você vai, por exemplo, se você for iniciar com um profissional da nutrição, você vai responder um questionário, né? E com todas as suas informações e com... base em todas essas informações, o cálculo vai ser feito para determinar quanto é que você precisa consumir em termos de calorias para que você possa, vamos supor que emagrecimento fosse o seu objetivo, para que você possa emagrecer. E aí, dentro desse balanço calórico, esse balanço energético, existe a distribuição dos nutrientes e dos macronutrientes, micro e macronutrientes. Os macronutrientes, eu sempre falo, uma maneira de memorizar isso é pensar em tudo aquilo que a gente come em maior quantidade, né? Então, carboidrato, gordura, proteína, que é o que a gente come em maior quantidade. E tudo aquilo que é micronutriente vai cair ali na família das vitaminas e dos minerais. Então, você sabendo qual é o seu volume calórico para você atingir um objetivo X e tendo a distribuição de forma que você tenha um bom volume nutricional, é isso. Não tem segredo, né? E não tem que comer só frango e batata doce, não tem que tomar proteína né, essas proteínas em pó. A proteína em pó, outra coisa já que eu já vou aproveitar, deixa. A proteína em pó, existe um tabu por trás da questão da proteína em pó, que normalmente que vem do soro do leite, que é a whey, né? Proteína de whey. Existe um tabu de que essa proteína é usada só por quem frequenta academia, por quem é bombado, enfim. E não é. Nada mais, nada menos do que uma proteína em pó, que é excelente para quem não consegue consumir a quantidade adequada de proteína através da alimentação, né? Então, aí a gente entra com o suplemento, a proteína em pó, para que você possa consumir a quantidade que você precisa consumir. Mas a proteína em pó inclusive, hoje em dia, usada muito na dieta de pessoas idosas, porque os idosos têm mais dificuldade de consumir proteína, né, adequada, e eles precisam muito, né, para a saúde óssea, para a saúde muscular, enfim. Então,
as pessoas, infelizmente, existe muito, e isso se dá, a gente até falou um pouquinho sobre isso antes de começar a gravação, né? Isso se dá por essa cultura dessas dietas extremistas, dessas dietas radicais, a dieta da sopa, a dieta onde você só toma shake o dia inteiro, né? Enfim, inúmeras. E então existe esse tabu dessa coisa da restrição, dessa coisa do que tem que ser sofrido. E não, gente, não tem que ser sofrido, não é para ser sofrido, porque precisa virar um estilo de vida. Senão você vai atingir um objetivo X por um determinado, né, tempo ali, enquanto você estiver com o profissional, e depois que você atingir aquele objetivo e você não tiver mais o apoio do nutricionista, do profissional, você vai voltar onde você estava antes. Exatamente, porque a pessoa não sabe nem como dar continuidade. Exato. Eu cheguei no meu objetivo e agora? Eu não quero continuar com a minha dieta, porque eu não quero emagrecer mais do que isso, mas e aí, como que fica? Agora, quando é um estilo de vida, consegue se manter e vai levar aquilo para sempre, né? Sim. Diferente de quando é muito radical. Mi, e a gente falou um pouco sobre a amamentação, você tocou no assunto, e foi algo que você também relatou para mim, que teve uma dificuldade com o seu filho. Como que foi esse momento? E no caso das mães que não conseguem amamentar, é comum, é super natural vir aquela preocupação com o filho de, nossa, ele não vai ter os nutrientes necessários, e agora? Como que a gente vai fazer? E ficam com aquilo tudo. Como que é esse processo para garantir que o bebê esteja bem nutrido quando não consegue fazer a amamentação natural? Essa foi uma fase bastante desafiadora para mim, porque, né, de novo, tendo essa paixão pela nutrição e depois, né, me tornando profissional da área, era a minha maior preocupação, né? Meu sonho, por questões nutricionais, era amamentar meu filho. Me preparei a gravidez inteira para isso, né? Tinha inúmeros planos, é engraçado. Eu estava até separando algumas coisas esses dias, que a gente estava vindo para o Brasil e o primo do John, meu esposo, acabou de ter um bebê e ela tá amamentando, então eu trouxe algumas coisas para ela. Eu comprei tanta coisa que eu nunca usei, porque, né, a amamentação foi super desafiadora para mim, mas aqueles saquinhos de armazenar leite, tinha um negocinho que era para você colocar embaixo do sutiã, se caso ficasse, se vazasse, aí pingasse um protetor, e pingava mesmo dentro para você, de repente, não perder o leite. Tinha o kit completo, a amamentação. Exato, enfim, não usei nada disso. Mas falando do fator nutricional, né, hoje eu penso que foi muito sofrido para mim, por causa dessa insistência que eu essa vontade tão grande que eu tinha de amamentar, assim como foi com o parto, que a gente falou do parto, né? Eu queria o parto normal e no final das contas... Lutamos até o fim E acabamos com uma cesárea de emergência, né? E assim, Exato. Então, eu acho que todo esses desafios, esse sofrimento, essa frustração, ela é meio que fruto da primeira gestação. Eu penso comigo hoje que se eu tivesse outro filho, acho que as coisas seriam diferentes. Sabe? Menos expectativas. Menos expectativas. Eu acho que eu aceitaria as coisas um pouco melhor do que foi com o Liam, né? E na amamentação foi isso. O que aconteceu comigo foi que a minha produção era muito baixa. Muito baixa. E aí você vai, assim, eu tive inúmeras consultoras de amamentação. Tive umas 4. Né? Porque eu achava, não, talvez se eu tentar mais esse outro profissional, talvez ela vai ter uma resposta que eu não tenho, talvez ela vai me falar coisa diferente que eu não saiba. E assim, eu fiz tudo que eu pude, que estava dentro do meu alcance, que eu fui orientada a fazer, dentro da realidade que eu estava vivendo naquele momento, eu dei o meu melhor. E a minha produção nunca aumentou. Né? E aí tem aquela coisa, não existe leite fraco, eu ouvi muito isso, né? Mas o meu leite, ele era um leite aguado, ele era um leite, eu não sei em termos, né, eu não sei como que isso era pra ele, se era gostoso, se não era. Mas assim, valor nutricional. Não era muito, exato. Mas independente de qualquer coisa, o leite materno, né, independente dele ser um leite grosso ou o meu que era bem aguadinho, eu falo de aparência mesmo, sabe? De quando eu colocava no reservatório, ele era bem, bem clarinho. Em comparação, por exemplo, com uma amiga que estava amamentando na mesma época, o leite dela era super amarelo
amarelo e fazia aquela crosta de gordura em cima, sabe? O meu leite. O seu não. era desnatado. Até o leite era fitness. Até o leite era fitness. E, gente, eu me alimentei bem, né? Eu não me preocupei com essa questão de restrição calórica de maneira nenhuma. Isso não era o meu foco, né? E realmente não fluiu. Mas eu acho que hoje eu vejo... Então, assim, outro desafio grande pra gente também. O Liam, já contei essa história aqui. Quem quiser saber mais detalhes tem, né? A gravação. Mas o Liam nasceu prematuro. Então, não foi muito prematuro, ele nasceu de 36 mais 6, né? Faltando ali um dia para completar 37 semanas, e 37 semanas já nem é mais considerado prematuro, mas ele era muito pequenininho. E o meu leite demorou para descer, né? E então no primeiro dia ele praticamente não se alimentou, assim, praticamente não teve ali, né, muita coisa. Eles também não precisam de muito no primeiro dia. Mas no segundo dia, quando eu ainda não estava produzindo o que eles, né, o que o pessoal no hospital achava suficiente, eles quiseram introduzir a fórmula. De novo, eu fui super resistente, eu chorei, foi bem difícil, mas eu tava recém-operada, tinha acabado de passar por uma cirurgia, que a gente sabe que a cesárea não é uma cirurgia, né, superficial. Exatamente. Literalmente Nem não um é pouco. superficial. É super fragilizada, com dor, dopada, né, sob efeito de remédio para não sentir dor, toda aquela pressão, toda aquela coisa. Então, em meio ao choro ali, eu só queria que meu filho se alimentasse. Então, ele acabou tendo a introdução no hospital de fórmula e mamadeira. Né, que era algo que eu também não queria, porque eu tinha muito receio dessa questão da confusão de bico. E ali foi, mas eu vou te falar que... E talvez para muitas mães ouvindo isso vai parecer um exagero, mas uma das coisas que a gente aprende na maternidade é que a minha realidade é só minha, né? As minhas dores são só minhas, os meus desejos são só meus. E assim com você e com quem está nos vendo aqui, né? Então isso, eu tô dividindo o que eu passei. Por pelo menos 4 meses, eu me doía cada vez que eu tinha que preparar uma mamadeira de fórmula para ele. Porque na minha cabeça, como assim? Eu me alimento tão bem, eu me preparei tanto para esse momento, a nutrição é tão importante para mim e eu tô dando um leite artificial pro meu filho, sabe? Então, assim, foi muito difícil. Mas eu com muita terapia, muita reflexão pessoal, né, que eu já venho trabalhando no meu autodesenvolvimento, na minha maturidade há muito tempo, há muitos anos. Então, aos poucos, isso foi se tornando mais leve e o meu foco ele estava saudável, ele estava se desenvolvendo perfeitamente. Quem conhece o Liam, seja pessoalmente... É uma fofura. Ou através das redes sociais, ele é extremamente... saudável. A gente acabou de fazer uma bateria de exames, sabe? Então, assim, ele tem se desenvolvido perfeitamente bem e isso vai para mostrar que, né? E a gente até chegou a falar também sobre isso da outra vez, né? A medicina tá aí para nos apoiar. É lógico, a gente não queria uma cesárea, mas graças à cesárea, a gente conseguiu fazer com que os nossos filhos viessem ao mundo de uma forma mais segura e menos sofrida. Exatamente. Né? E mesma coisa com a fórmula, né? E demorou um pouco para eu pensar dessa forma. Mas graças à fórmula, meu filho pôde ser alimentado, não ficou passando fome ali porque meu leite não estava, né, fluindo, não estava descendo. E tá tudo bem. Entende? Hoje, assim, se a gente tivesse tendo essa conversa, se você estivesse passando por isso e você pedisse um conselho, eu ia falar... Relaxa, vai dar tudo certo, o seu filho vai ficar bem, ele tá bem, não tem nada de errado. Não, e é uma coisa assim, parece que é só com a gente, né? Nossa, é só meu filho que vai ter que tomar fórmula, eu vejo um monte de gente amamentando, como assim? E o que você falou é importante, né, Mi? Porque realmente a tecnologia aplicada no setor de nutrição tá muito avançado também. Tanto que as fórmulas, antigamente, há alguns anos atrás... Se você fosse olhar a tabela nutricional, um dos primeiros ingredientes ali presentes era o açúcar. Exatamente. Hoje não, eles fazem o mais parecido, o mais próximo possível do leite materno. Com certeza. Questão de vitaminas, nutrientes, minerais, tudo que a criança precisa para realmente crescer saudável. E o seu filho mesmo, eu ainda não conheci pessoalmente, mas o que eu acompanhava ali nas redes sociais...
Falo, gente, eu olhava pra ele, dava vontade de apertar, de beijar, porque assim, muito fofinho. Exato. Então você vê que realmente é uma criança saudável. Exatamente. E a gente tem que, é o que eu falei, né? A gente tem que aprender a ser flexível, né? Senão a gente sofre muito e a gente passa isso também para a criança, né? Passa. E de novo, a tecnologia, a medicina tá aí para nos apoiar, né? Lógico que a gente não pode, eu acho que é isso, acho que um dos meus receios era isso. Com os hormônios à flor da pele, muitas vezes eu me questionava, gente, será que eu não tô conseguindo porque é uma falha minha, uma preguiça minha, algo que eu tô deixando de fazer, ou porque realmente não tá fluindo mesmo, por qualquer razão que eu não consegui identificar, né? Então, a gente fica buscando por respostas. Exato. E torna aquele processo que já é difícil, né? Porque a gente tá passando ali por uma avalanche de hormônios, né? Uma avalanche de sentimentos. A vida mudou completamente. Você não se reconhece, tipo, o que acabou de acontecer aqui? É um turbilhão. É um turbilhão de pensamentos, sentimentos. É muita coisa envolvida. Exato. Então, a gente tem que aprender a flexibilizar, né? Com certeza. Para que a gente consiga fazer com que seja mais leve. Exato. Mi, eu vou chamar os comerciais agora. E depois eu quero retornar falando com você sobre introdução alimentar, que Maravilha. Também é um assunto de muitas dúvidas e eu quero ajudar os pais, os cuidadores que estão nos assistindo com isso. Então fica aí que a gente já volta. Uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. O Alas Instituto Musical foi fundada por Marquinho Alas, músico e professor de música desde 1985. A escola de música atende alunos a partir dos 3 anos de idade, com aulas de guitarra, baixo, bateria, viola caipira, ukulelê, cavaquinho, teclado, piano e canto. Além das aulas, a Alas Instituto Musical é também uma loja e oficina de instrumentos musicais. Oferecemos os melhores instrumentos do mercado através de uma cuidadosa curadoria feita pelo luthier Marquinho Alas. Venha para a Alas Instituto Musical e abrace o poder da música dentro de você. Estamos de volta com a nossa especialista em nutrição e agora nesse bloco eu quero me dedicar a falar ainda mais sobre a introdução alimentar. Ela vai nos ajudar com as dúvidas, só que antes eu tenho um recado aí para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, Educação Infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é realmente a opção número 1 para quem quer ter os seus filhos matriculados em uma escola de muita segurança, confiança, que já está há anos no mercado, educando as crianças de forma leve, do jeitinho que eles gostam, se divertindo. Então, a Escola Primeiros Passos é a melhor opção para você. E agora sim, voltando aqui com a Michele. Mi, a gente falou sobre a gestação, depois sobre o momento também da amamentação. Passou o momento da amamentação, já começa a vir aquela expectativa, né, da primeira refeição do filho. E tem uma coisa, assim, que
eu vejo que na nossa era, a gente tem uma luta contra... Não é contra, né? Mas assim, tem os avós, tem as mães, que chega lá no 4º mês, já começa assim, olha, mas na minha época... na minha época, Total. você já estava tomando um chazinho. Você já estava comendo uma sopinha batida. E a Uma gente vê que uma amassada. frutinha. E a gente vê que os estudos vão avançando justamente para ver que existem alguns riscos, né, de querer começar a introdução alimentar antes da hora. Então, conta um pouco pra gente sobre as orientações para esse momento. Eu tô rindo aqui porque... Você também teve isso? Não, total. Assim, não tanto com... A minha mãe, ela é muito pra frente, muito moderna. E minha mãe, assim, eu não posso reclamar. Ela respeita muito as minhas escolhas, as minhas opiniões. E ela sabe também, né? Que eu venho estudando isso há muito tempo. Me preparei muito para esse momento, né? E venho estudando aí, me especializando nessa área, Ou seja, né? nem entra na briga, né? Porque Exato. já sabe que não vai ganhar. Exato. Mas eu acho que existem, acho não, né? Existem fatores importantes que a gente tem que levar em consideração, independente daquilo que foi feito com a gente no passado, porque a medicina avança, né? Tudo avança. O que a gente fazia antigamente era porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E ainda que tivesse, os nossos pais não tinham acesso às informações como a gente tem hoje, né? E eu acho que eu quero abrir essa discussão com uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes, que é o conhecimento liberta. Conhecimento é liberdade. Então, assim, hoje em dia, nesse mundo, nessa era digital que a gente vive, a gente não tem a desculpa de dizer que você não sabe, ou que você não sabia, ou que você acreditou cegamente no que o profissional te falou. Porque a gente tem, literalmente, na ponta dos nossos dedos, a resposta se a gente quiser. É verdade. Né? A gente pode buscar essas informações. Então, tem muitas coisas que mudaram de lá para cá, né? Começando aí pela idade. Né? A gente sabe hoje que a idade correta para começar a iniciar a introdução alimentar é 6 meses de idade corrigida. Então, se o bebê for prematuro, a gente vai contar a data aí, corrigir a idade para que a gente inicie quando ele teria 6 meses, né? Se ele nasceu antes do tempo. Então, esse é um fator extremamente importante. E por quê? Porque de um ponto de vista físico mesmo, né? O bebê, ele não tá preparado para aquilo, não tá tudo desenvolvido para que ele comece a ser alimentado com ainda que seja papinha, né? Ainda que seja uma fruta raspada, amassada, enfim. E tem outro fator importante, o bebê não precisa. O bebê não precisa. E sabe o que eu acho engraçado? Eu falo isso às vezes, é que a gente vai ter a vida inteira para comer. Porque a pressa de dar comida para criança, entende? Então, até os 6 meses de idade, o que a criança precisa, único e exclusivamente, é de leite, de preferência materno, ou a fórmula, né? É isso. Eles não precisam de água, eles não precisam de nenhum outro alimento que não seja o leite. Só isso. E a partir dos 6 meses de novidade corrigida, a gente começa a introdução alimentar. E a introdução de água também. Por quê? Porque essa é a idade onde o bebê ele está preparado, né? De novo, fisicamente, para poder começar a receber esses alimentos, né? Até questão aí falando do estômago, intestino, né? É a idade que eles começam a ficar preparados para fazer a digestão correta desses alimentos. É a fase que tem menos risco de engasgo, né? Do que um bebê, por exemplo, que não está com a cabeça firme. A gente sabe, 6 meses ou a idade corrigida, né? De 6 meses, a criança tem que sentar sozinha, sem apoio, e o pescocinho precisa estar firme. Você não pode dar comida para um bebê, não pode oferecer sólido para um bebê que fica com a cabecinha tombando para lá e para cá. Isso aumenta muito o risco de engasgo, né? E, de novo, não tem necessidade de dar comida para essa criança que vai comer a vida inteira. Ela vai ter que comer a vida inteira. Então, espera o tempo certo, que é mais seguro. E, inclusive, falando em segurança, eu vejo que ainda tem muito, né, de comida amassadinha. Acredito que amassada até vai, né? Mas antes os alimentos eram liquidificados. Exato. Era realmente assim, pegava uma sopinha, misturava tudo no liquidificador, aquilo virava um líquido, que se colocasse na mamadeira, a criança conseguiria tomar. Exato. E aí dava aquele negócio líquido para a criança.
ainda tem os pais que não se sentem seguros em, por exemplo, fazer a alimentação... BLW. Isso, BLW, que é em pedaços, né? Sim. Como que é isso para você? Quais são as orientações que você costuma dar para essas famílias que vão começar? Eu acho... Eu vou dividir a minha experiência, tá, Di? Porque, assim, eu acho que todas as mães, os pais, todos os pais vai ter um receio, um medozinho, tá? Por mais que eu tenha o conhecimento, por mais que, de novo, eu tinha idealizado algo na minha cabeça, na hora que chega a sua vez... Existe um receio. Tem um pouquinho ali de receio, porque é o seu bebê, a segurança do seu bebê, e eles são tão pequenininhos e não tem dente, aí você fica naquela insegurança, né? Mas o que eu fiz com o Liam, e é o que também, se você lê na maioria aí das literaturas sobre o assunto, né? É o que você vai encontrar também. O ideal, o recomendado, e é o que eu fiz, é você misturar as texturas. Então, eu não fiz 100% BLW e não fiz 100% papinha. Nunca liquidifiquei. Nunca liquidifiquei porque não tem necessidade. E uma das recomendações, inclusive, é que a gente não ofereça os alimentos misturados para criança. Então, por exemplo, quando você liquidifica, antigamente na nossa época, então batia ali uma mandioquinha com a carne, com a cenoura, com a ervilha, enfim. Quando você faz isso, você tá tirando do bebê a oportunidade de viver a experiência, de experimentar aqueles alimentos de formas individuais. E você aumenta a seletividade, né? Então, é importante que esses alimentos sejam oferecidos de formas individual, até também pela questão de alergia, né? Como que você vai identificar, por exemplo, que o bebê tem alergia a um certo alimento se você misturar tudo? Você não vai ter como saber, realmente, né? Então, tem isso também. Quando você está testando o bebê para alergias, isso tem que acontecer de uma forma lenta e gradual, e o alimento tem que ser ofertado sozinho, separado. Então, por exemplo, o ovo, né? Que é um alimento que muitas crianças são alérgicas. O ovo tem que ser ofertado sozinho. Ah, mas então eu vou fazer uma panquequinha de banana. Tipo, faço pro Liam hoje, que, né, já tá... Aí, quando ele ficou maiorzinho, tá, eu passei a fazer. Não é o recomendado. O ideal é que você ofereça a aveia sozinha, o ovo sozinho, a banana sozinha. Pra quê? Pra que ele... conheça cada alimento em sua forma individual, sua textura, seu sabor, e também pela questão também da alergia, no caso do ovo, que é mais alergênico, né? Então, essa é a maneira correta, e foi assim que eu fiz com o Liam. Então, assim, ele comeu papinha, purê, de novo, não liquidificada, porque é importante que eles sejam apresentados as texturas, né? Então, amassado, em forma de purê, em pedacinho. E aí, tem a questão dos cortes seguros, porque, assim, muitos pais têm medo de introduzir os alimentos em pedaços nessa linha de BLW, porque tem medo que a criança vai engasgar, né? Mas tem os cortes seguros, que não dá pra gente entrar em detalhes aqui, né? Mas existem aplicativos hoje gratuitos em inúmeras fontes na internet, páginas no Instagram, que os pais podem seguir aí para poder aprender quais são esses cortes seguros, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a uva. A uva, ela não é recomendada que você ofereça nos primeiros meses. Normalmente, eu comecei a oferecer uva pro Liam a partir dos 9 meses. Então, assim, ele já tinha mais dentes, ele já estava, né, maior, já estava bem habituado. E o corte da uva, você corta ela em 4 e horizontal, né? Você faz assim como se fosse meia lua com ela. Faz sentido? Sim. Essa é a forma segura. Porque o que acontece? Se acontecer do bebê engasgar, aquele cortinho, como ela tá comprida e fininha, ela não vai parar ali. Agora, se você corta a uva no meio, né, a uva aqui, e você corta ela no meio, é como se você criasse 2 tampinhas. Então, se o bebê engole aquele pedaço inteiro e acontece dele engasgar, ele bloqueia a passagem do ar aqui. Diferente daquele corte de lua, né, esse cortinho na vertical que vai descer, né? Então, sim, assim, e isso a gente precisa aprender. Isso não é tão simples quanto, né, ouvir uma conversa de meia hora, 40 minutos. Mas, de novo, tem inúmeros recursos online que ensinam a forma correta de fazer isso. E eu acho, assim, foi o que eu fiz com o Liam. Eu acho que
O risco existe de qualquer forma, inclusive existem estudos que alegam que existe mais risco de engasgar, da criança engasgar com comidas liquidificadas do que com pedaços. Porque com pedaço a criança é forçada a desenvolver as habilidades motoras, certo? Ela tem que aprender a usar aqui, né, os músculos da boca, no caso, quando ela ainda não tem dente, ela vai usar ali a gengiva, né? Então, ela é dessa forma que ela vai se desenvolver, ela vai desenvolver habilidades motoras, sendo introduzido esse tipo de comida. Agora, quando você oferece uma comida liquidificada para a criança, o trabalho dela é só engolir. Até porque em algum momento ela vai comer alguma coisa, né? Em algum momento ela vai mastigar. E até na época que eu estudava sobre a introdução também, até trouxe algumas convidadas aqui para falar sobre esse assunto, Mi. Uma coisa que é interessante a gente já preparar os pais que vão entrar nessa fase também é o reflexo de Gah, né? Sim. Porque até o 8º mês que eles têm esse reflexo, depois vai perdendo. Então, depois se deixa para introduzir o alimento sólido. Depois eu vi que tem uma chance maior. Tem maior porque o bebê não teve a oportunidade de exercitar, né? Falar de uma maneira aí didática para ficar fácil de entender. O bebê não teve a chance de exercitar esse reflexo que é natural. O corpo humano é fantástico, gente. Fantástico, fantástico. Então, assim, o bebê, se acontecer dele engasgar, ele sabe o que fazer. Esse reflexo, né, que a gente chama no inglês de gag, muita gente também tem medo que esse é o engasgo, né? Que a criança, quando ela faz esse movimento, ela tá engasgando. Não, e esse é exatamente o reflexo natural da criança de ajudar a comida a voltar, porque ela não foi bem mastigada. Então, ela vai voltar para a boca, a criança vai continuar ali mastigando, a hora que ela tiver melhor para ser engolida, a criança vai engolir de novo, né? Então, assim, as chances do bebê engasgar, se os cortes forem feitos da maneira correta, é muito, muito pequena. Sim. Muito pequena. E falo isso com propriedade, porque o Lian tá com 1 ano e 3 meses. Quem me acompanha sabe, ele come desde, né, dos 6 meses, quando a gente iniciou ali, e eu comecei logo de cara introduzindo pedacinhos de novo. Eu dei um pouco de tudo para que ele fosse se acostumando com as texturas, né? E assim, ele nunca engasgou. Olha, eu vou te falar que acho que uma vez que eu considero que talvez tenha sido um engasgo foi uma vez. Uma única vez. E que, de novo, né? Voltou e não precisei interceder, enfim, né? E é confiar nos bebês também, né? Exato. Eles realmente... O Inácio também, ele sempre comeu... Pra ter uma ideia, acho que eu fui até corajosa demais. Porque, assim, o primeiro alimento que ele comeu na vida foi banana. Eu descasquei a banana também. Na mão. Também foi banana. Eu me senti segura com aquilo, porque eu falei, pelo menos ela é molinha, né? Só que aí ele arrancava uns pedaços desse tamanho. Exato, Mas aí é aquela coisa, eles colocam aquele pedaço na boca, eles já começam. Pra voltar, exatamente. né? Eles já administram sozinhos. Exato. Mi, e agora, para encerrar esse programa com chave de ouro, deixar ele ainda mais completo e rico em informações, esse é o nosso objetivo principal, qual que é o recado final que você deixa para os pais que estão nos acompanhando, para os cuidadores que vão iniciar essa jornada da introdução alimentar? Mas eu também quero que você traz, como você é uma profissional da área de nutrição que ajuda várias mulheres a resgatarem a autoestima por meio da alimentação, do estilo de vida mais saudável, também trazer um pouco da sua experiência, que esse momento a gente sabe que é um momento de muita transformação. Então, eu quero encerrar com esses 2 assuntos. Com certeza. Eu acho que para quem está iniciando ou vai iniciar a introdução alimentar, de novo, eu vou bater na tecla de bater no básico, aquilo que a gente sabe, porque eu acho que todo mundo tem uma noção bem aproximada daquilo que é saudável e daquilo que não é, né? Então, para os bebês, variedade nutricional. Eles precisam de variedade nutricional. Então, se a decisão for de que vai introduzir os alimentos em pedaços, seguindo essa linha do BLW, ofereça todas as texturas, ofereça muita variedade nutricional. Existem os grupos alimentares, frutas, verduras, legumes, cereais, os tubérculos. Aí tem as proteínas, que seriam as carnes, os ovos, leguminosas,
os óvulos. Eu já ia pensando em óvulos aqui, né? Que é o assunto... Assunto bombástico. Os leites e os derivados do leite e as gorduras de boa qualidade. Quais são as gorduras de boa qualidade, né? Aí pensar o abacate, que é uma fonte de gordura, pouquíssimas pessoas sabem disso. Uma fonte de gordura excelente. Peixes, salmão, né? Tem aí azeite de oliva, que a gente pode usar no preparo dos alimentos dos bebês. E dosar, esses são os grupos, tá? O que eu acho importante a gente deixar aqui quando a gente fala de leite e derivados do leite. O leite, os derivados do leite, eles devem ser oferecidos quando a gente estiver falando de leite artificial, né? Isso a gente não está falando do leite materno, mas quando a gente estiver falando de fórmula ou dos derivados, queijos e afins, é muito importante que a gente espace esses alimentos das refeições principais. Por quê? Porque os derivados do leite, eles inibem a absorção de ferro. Então, com o Liam, por exemplo, eu nunca ofereço, por exemplo, iogurte. O iogurte vai sempre fazer parte de um lanchinho da manhã ou da tarde, nunca da refeição principal, porque na refeição principal o foco é que ele tenha esse espaço para absorver ali os nutrientes, mas falando mais especificamente aqui, quando a gente fala do derivado do leite, do ferro, porque o derivado do leite, ele bloqueia, ele inibe a absorção do ferro. Então, é importante a gente lembrar que os derivados do leite e o leite artificial precisa ser espaçado, precisa ter pelo menos 40 minutos de intervalo entre a refeição que foi oferecida e o leite artificial ou derivados, tá? Então, isso é muito importante. Então, mantendo em mente a importância da variedade, levando em consideração esses grupos e espaçando os leites artificiais das refeições principais, eu acho que os princípios básicos, assim, para garantir que a criança vai estar bem encaminhada nessa jornada aí da introdução alimentar. E com relação às mães, né, que estão aí se redescobrindo, eu acho que a mensagem é uma que também vale para a fase da introdução alimentar. É muito importante a gente ter muita, muita, muita paciência, né, porque a gente também depois que a gente tem um bebê, a gente também está se redescobrindo. É uma transformação que acontece com a gente. Quem é mãe sabe, a gente nunca, eu acho que verdadeiramente volta a ser quem a gente era, né? É uma outra versão, eu acho, da mulher depois que nasce o bebê. Então, a paciência é muito importante. E aí, falando da minha experiência pessoal, né? Foi um ano, mais ou menos, para que eu pudesse me sentir à vontade, assim, né? Mais à vontade com o meu corpo, voltar a usar roupas que eu já não conseguia, que desde quando ele nasceu eu não conseguia usar. Então, assim, eu não tive essa neura. Isso foi uma coisa que foi bacana. Eu tive bastante paciência nesse processo. E acho que uma coisa também que me ajudou muito a lembrar dessa questão da paciência, o meu anel de noivado e a minha aliança de casamento deixaram de servir. Acho que eu já estava, sei lá, acho que eu estava com uns 3, 4 meses de gestação e não estavam mais entrando no meu dedo. E aí eu tirei e não tinha conseguido voltar a usar até muito recentemente. E aí eu lembro que eu levei os anéis na loja que a gente tinha comprado, porque com a intenção de aumentar. E eu lembro que a vendedora que nos atendeu, ela me falou uma coisa que me marcou muito, assim, ficou muito gravado pra mim. Ela falou, você tem certeza que você quer aumentar? Porque quanto tempo faz, né, que você teve o bebê? Eu acho que quando eu fui lá pra aumentar, ele tava com 6 meses. E ela falou, seu filho só tem 6 meses, né? Dizem que o corpo da mulher demora aí até 2 anos para voltar ao normal. E ela falou, eu acho que uma coisa que... Ela falou, olha, vou te falar o que, assim, de coração. A gente sabe como profissional, né, que mexe com joias, que a integridade da joia, ela não é a mesma quando você mexe, né? Então, aumentar ou diminuir, isso vai... afetando ali a integridade eu não é minha área de domínio, mas foi o que ela me falou, ela não né? Fica como a versão original, Exato, né? E ela foi, quanto original. mais você mexer, mais, né, você vai ali afetando a qualidade da peça. Ela falou, demorou 9 meses para você
gerar essa vida. 9 meses. Então ela falou, eu acho que seria justo que você se desse pelo menos 9 meses, que foi o tempo que demorou para você gerar essa vida, né? Então, espera pelo menos 9 meses. E se você não conseguir emagrecer, enfim, aí você volta e a gente altera a joia. E aquilo me marcou muito, assim, porque eu falei, gente, é verdade, Olha foram que 9 meses, né? Então, seria justo que eu esperasse no mínimo 9 meses. Então demorou um pouco mais de um mês para que eu, de novo, me sentisse, ainda não tô exatamente, né, onde eu estava antes da gravidez, onde eu talvez gostaria de estar, mas hoje eu me sinto muito mais à vontade, muito mais confortável comigo mesmo, nas minhas roupas, mas foi necessário muita paciência. Perfeito, Mi. Que belo recado. Já deixou até uma lição que você aprendeu. Foi lá só para fazer um ajuste na aliança e voltou com uma lição para casa, né? E repassou aqui pro pessoal. Muito obrigada mais uma vez por você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Realmente é um programa que eu vou levar pro coração, né? Por ser você aqui e por todo esse conhecimento que realmente foi muito legal. E tenho certeza que o pessoal de casa também ficou muito satisfeito com isso. Espero que eu tenha conseguido aí ajudar de alguma forma. E acho que o mais importante de tudo, né? Cada jornada é única, né? Eu acho que na maternidade não existe certo e errado. Existe aquilo que cabe dentro da realidade de cada um. Eu acho que a única coisa que a gente não pode perder de vista é a saúde e o cuidado com os nossos filhos. Desde que eles estejam saudáveis, estejam sendo bem cuidados, cada realidade vai ser única, né? Então, e a gente tem que ir fazendo as adaptações dentro daquilo que nos cabe. Exatamente. E uma coisa que, quando eu tava grávida, até me falaram, foi o seguinte, cuidado com a culpa, viu? Porque mãe não pode ver uma culpa no ar que ela quer pegar pra ela. Total. A gente tem muito disso. Eu falei assim, não, acho que eu vou ser desencanada que nada. O meu filho já tá com 2 anos e 7 meses e eu ainda tenho culpa de um monte de coisa. Pra sempre, eu acho. Prazer, viu? Muito prazer bom estar aqui. Meu. Aliás, nosso. Um prazer e sempre que tiver oportunidade pode me chamar. Já tá convocada, você sabe, né? Veio pro Brasil, já sabe que vem pra cá também. Combinada. E você aí de casa, eu vou me despedindo e agradecendo pela sua companhia aqui com a gente. Quer conhecer melhor o trabalho da Michele? Vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo, tá bom? Te vejo agora no próximo programa. Até lá!